Olá, boa tarde. O Link Espírito Santo especial de sábado está no ar e você vai ver agora os destaques da nossa edição de hoje. Novo coronavírus. 5 casos ainda são investigados no estado e até na Feira Livre é lugar de falar da doença e aprender a se prevenir. Com medo do Covid-19, cresce a procura por máscaras e álcool gel nas farmácias de Vitória. Capixabas atingidos pela tragédia da Lama da Samarco se reúnem para discutir atraso no pagamento das indenizações. Quaresma movimenta peixarias da Grande Vitória e o time do São Mateus entra em campo daqui a pouco em mais uma partida pelo Capixabão. O Link Espírito Santo está só começando. O Espírito Santo investiga 5 casos suspeitos do novo coronavírus. E as autoridades em saúde estão preocupadas com outro problema tão sério quanto a doença: o grande volume de informações falsas que circulam nas redes sociais. Por isso, nós levamos uma médica a um dos pontos mais movimentados hoje de Vitória para tirar as principais dúvidas da população. Além de um caso já confirmado, o Brasil investiga outros 182 casos suspeitos de Covid-19. 5 deles estão no Espírito Santo, divididos nas regiões central e norte do estado, além da Grande Vitória. Só que, junto com o risco do vírus se espalhar, a disseminação de desinformação também acende um alerta. E por conta dessas notícias que às vezes não têm sentido a respeito do coronavírus, a gente trouxe uma infectologista, a doutora Carolina Salumi, para esse local movimentado aqui em Vitória, uma feira livre, para tirar dúvida das pessoas a respeito da doença. Doutora, tem muita desinformação circulando, né? Tem muita desinformação nesse momento, desde que a gente teve o primeiro caso confirmado no Brasil, em São Paulo. Muito pânico instalado, muitas fake news nas redes sociais, então é preciso realmente conversar sobre isso para desmistificar algumas informações, para rebater algumas fake news e para alertar a população e deixar a população tranquila para a chegada desse novo coronavírus. A maior parte das informações desencontradas que circulam nas redes sociais sugerem diferentes formas de evitar o contato com o vírus. Mas será que todas elas funcionam? Até meu netinho, que chama Davi, ele está ensinando os outros como se proteger do coronavírus através de máscara e outras coisas mais. Doutora Carolina, o Raul falou da máscara, a gente sempre está debatendo esse assunto, mas também tem a questão do álcool, do vinagre. Afinal, que medida que é a mais eficaz para combater o vírus? É importante você falar sobre isso, Álvaro, porque essa semana veiculou-se uma notícia de um químico dizendo que o álcool gel ou álcool 70 não funcionava para matar vírus, bactérias e fungos, e sim o vinagre. Isso não é verdade, né? A medida necessária nesse momento é lavagem com água e sabão e álcool gel. O álcool gel, sim, a 70%, ele é capaz de matar bactérias, vírus, fungos. Então é isso que a gente tem que, de fato, utilizar. Outra teoria que está sendo compartilhada na internet é a de que o vírus seria sensível à temperatura. Dizem, né, eu já li, que o calor também combate o coronavírus. Então, acho que a gente tem que se cuidar e se prevenir, né? Doutora Carolina, essa informação está correta? O calor realmente combate o coronavírus? Não, a gente tem muita dúvida ainda a respeito de coronavírus, a gente não conhece o vírus ainda, mas os indícios mostram que ele sobreviveu menos em temperaturas elevadas. Não quer dizer que ele não vai chegar no Brasil, porque a gente está no verão e tal, mas isso é uma informação que está sendo estudada e pode ser verídica, sim. A gente houve também muita questão das pessoas relacionadas ao transporte público. Às vezes um ônibus está muito quente, mas também agora tem os ônibus com ar-condicionado aqui no Transcol. Isso aumenta o risco ou diminui de alguma forma? Aumenta o risco o fato de você estar num ambiente aglomerado de pessoas, né, um ambiente fechado, com ar-condicionado ou sem ar-condicionado. É um ambiente muito pequeno, mas o fato de ter calor dentro de um ônibus não diminui o risco, não. O vírus pode estar circulando ali do mesmo jeito. Agora, quando o assunto é proteger as crianças, os pais têm que ter atenção redobrada. Foi uma coisa que eu pensei hoje de manhã quando eu acordei e vim para a feira, né? Mas tá aberto, né? Então eu acho que a preocupação é um pouco menor, né? Mas eu fico, quando chego perto de alguém, eu lembro de protegê-lo. Para bebês, tem uma preocupação maior, doutora Carolina? Os estudos mostraram até agora um maior acometimento de idosos com comorbidades, né? Com doenças pulmonares, diabetes. A gente não tem visto infecções por coronavírus em crianças tão pequenas, mas pode acontecer com todo mundo, então a precaução é para todo mundo mesmo, independente da idade. Os pais têm que tomar alguma atenção diferente?
A atenção é essa de higienizar as mãos com água, sabão, álcool gel, evitar locais aglomerados. Ela está certa, é um local com muita gente, mas é um local aberto, então não existe um risco aumentado de transmissão nesse momento. E é isso mesmo, chegou perto de alguém que esteja tossindo, espirrando, com coriza, protege o bebê, chega um pouquinho para o lado. A Organização Mundial da Saúde já elevou o grau de disseminação do novo coronavírus para muito alto. E tão importante quanto prevenir a doença é se informar. Higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel serve para tudo o tempo inteiro, não só nesse momento de coronavírus. A gente está num ambiente com muitas pessoas, então a gente sempre que tocar locais frequentados por muitas pessoas, metrô, ônibus, maçaneta, corrimão de escada, shopping, a gente sempre tem que ter o costume de lavar as mãos ou higienizar com álcool gel. Bom, e o Espírito Santo deve receber na próxima semana kits para o teste rápido do novo coronavírus. Em até 6 horas é possível detectar a doença. Com isso, as amostras colhidas dos pacientes deixam de ser enviadas à Fiocruz, no Rio de Janeiro. Além do Espírito Santo, outros 4 estados vão receber o kit, que atualmente só está disponível para São Paulo. E com medo da doença, começou aqui no estado uma corrida por álcool em gel e máscaras descartáveis. As farmácias já registram um aumento nas vendas. Nas ruas tem gente que ainda não está muito preocupado com o coronavírus. A vida segue normal, só ouço notícia pelo rádio, mas eu acho que é muito difícil chegar aqui. Não chega não. Não adotou nenhuma medida de precaução ainda? Nada. Nenhuma. Não viajei para o exterior, não estou tendo contato com aquele povo, bom, pelo menos que eu saiba. E uma vez que você não tem esse contato com o povo lá fora, não viajou para aqueles países, hoje até a Itália já está tendo, né? Agora, quem não teve não precisa se preocupar, não há necessidade para alarme assim, não. Mas se a situação ficar ainda mais grave, o seu José Antônio vai adotar alguns hábitos para prevenir a doença. Isso eu acho que todo cidadão, qualquer pessoa deve ter suas precauções no dia a dia. Fazer a higienização das mãos normalmente, do jeito correto que tem que ser feito, né? Já a dona Carmen está preocupada com o filho, que mora na Europa e está vindo para o Brasil. Ela não acha que o vírus deve chegar ao Espírito Santo, mas mesmo assim comprou o álcool gel para se proteger. Ele vai fazer bate e volta em São Paulo. Eu estou preocupada, mas Deus sabe todas as coisas. Ele já comprou as máscaras, né? E eu já comprei meu álcool gel aqui, que eu não sou boba, né? Já este vendedor está preocupado com a situação e diz que também deve comprar o álcool gel e a máscara para se proteger. Máscaras é o que eles estão usando lá fora, né? E todo tipo de precaução é boa, né? Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, que foi lá no estado de São Paulo, e as suspeitas que surgiram aqui no estado do Espírito Santo, muita gente tem corrido até as farmácias para se precaver, garantir o álcool gel e a máscara para se proteger de uma possível infecção. E nas farmácias, a procura tem aumentado muito. O que tem está sendo vendido rápido e muita coisa já está em falta. As máscaras dificilmente já se encontram nas farmácias. São poucas lojas que devem ter um resto de estoque. O gel ainda se encontra, mas com o andar da demanda, eu acredito que deve começar a faltar também. De acordo com o Edson, a procura por esses itens aumentou mais de 5 vezes na última semana. Para ele, os clientes estão bastante assustados e, por isso, estão comprando mais do que o necessário. Tem muita gente procurando que vai viajar, né? Então eles procuram a máscara, principalmente a máscara, gel, para viajar. Mas a demanda aumentou demais. Eu acredito que deve ter aumentado mais de 5 vezes, 10 vezes. Então, uma demanda exagerada mesmo. A recomendação dele é comprar somente aquilo que vai ser usado. Procurar comprar só o necessário para o uso, né? Não ficar estocando, porque tem pode ser que outras pessoas também precisem, né? O link agora vai para um rápido intervalo e na volta a Fundação Renova admite demora no pagamento de indenizações individuais por causa do desastre com a lama da Samarco. E vamos falar também sobre prevenção ao câncer infantil, a doença que mais mata pessoas com idade entre 0 e 19 anos.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai se encontrar agora à tarde com os prefeitos das cidades capixabas mais atingidas pelas chuvas. Marinho anunciará os primeiros repasses federais para os municípios que já tiveram os planos de trabalho analisados e aprovados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Para cidades que ainda não entregaram o plano, serão dadas orientações de como o documento deve ser feito para agilizar a aprovação. Ainda em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou crédito extraordinário de quase 900 milhões de reais para ações de defesa civil aos estados da região sudeste afetados pelas fortes chuvas. Somando os que já estavam disponíveis, o montante chega a quase R$1 bilhão. O encontro entre o ministro e os prefeitos está marcado para as 3h30 da tarde na Superintendência Regional do Trabalho, aqui em Vitória. Capixabas atingidos pela tragédia da lama da Samarco se reuniram mais uma vez para discutir as indenizações. A Fundação Renova admite atraso nos pagamentos individuais. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves, direto de Linhares. Boa tarde, Cláudio. Olá, Adriana. Olá, você ligado nesse link especial do final de semana. É um prazer estar de volta. Falamos aqui de Linhares. É isso aí. Representantes dos afetados pelo desastre de Mariana, Defensoria Pública, Fundação Renova e o Ministério Público se reuniram para discutir o processo de indenização dos impactados. O encontro foi na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados, o Sintras, aqui de Linhares. A reunião ampliada com os atingidos pelo desastre ambiental envolvendo a Samarco aconteceu no Sindicato Rural na tarde de ontem. E essa reunião foi convocada para se falar sobre cadastros, indenizações e assessoria técnica. Várias lideranças participaram do evento. O defensor público, Rafael Portela, foi quem conduziu a reunião. A reunião é mais um momento de esclarecimento sobre o processo de reparatório que, ao longo desses 4 anos, pouco avançou no Estado do Espírito Santo. É um momento que a gente tem de ouvir as comunidades, promover uma oitiva e também passar a elas todo o panorama atual das questões processuais, extraprocessuais, judiciais e extrajudiciais que estão em jogo neste momento para a reparação se dar de uma forma mais rápida e eficiente. O papel da Defensoria Pública é estar do lado das comunidades, trabalhando mobilização, trabalhando a conscientização de direitos para que a gente, a partir de canais específicos com a Fundação Renova, possa avançar na devida mensuração e qualificação de danos de categorias e territórios que, nesses 4 anos, ainda tem muitas dificuldades de ter acesso a direitos. Os afetados pela tragédia reclamam do valor e da demora para o pagamento das indenizações. Um ouvidor da Fundação Renova também compareceu à reunião com o objetivo de entender as reclamações e tentar um acordo. O papel da Renova é de ir atrás dessas soluções, poder produzir a reparação, poder produzir a compensação e, nesse sentido, escutar o atingido é fundamental. É fundamental para sentir quais são os problemas, onde é que estão os nós, onde é que estão os gargalos, de alguma maneira melhorar. É preciso melhorar, a gente está muito atrasado no processo de reparação, especialmente nas reparações individuais, e, nesse sentido, acho que é um desejo conjunto, tanto da Fundação Renova quanto das instituições, para que o processo ande com muito mais celeridade e efetividade. E agora a gente vai trazer o destaque do agronegócio, falando sobre a produção de galinhas caipiras com sustentabilidade e baixo preço. Confira no quadro Caminho do Campo. Começa neste pequeno laboratório. Os ovos antes escolhidos nos galinheiros passam por alguns testes que irão revelar desde a resistência da casca e imperfeições, como é o caso de trincas. Os ovos que não forem aprovados serão descartados, garantindo assim a qualidade genética das futuras aves. A gente faz a ovoscopia, que chama, que é para poder olhar defeitos de casca do ovo, porque se a casca estiver trincada ou com algum defeito alguma falha muito grande de deposição de cálcio, ela pode trincar na chocadeira e acabar estragando todo o processo, né? Então a gente faz essa ovoscopia e para poder ver as cascas que estão íntegras e para avaliar se o ovo está em condições de entrar para chocagem. Com 10 dias já dentro da incubadeira, a gente refaz essa ovoscopia para poder analisar o embrião, para ver se o embrião está vivo dentro do ovo, para ver se ele formou direitinho. E aí, nessa segunda avaliação, a gente elimina os ovos que não foram fecundados.
21 dias na chocadeira, é chegada a hora do nascimento dos pintinhos. Desde o primeiro dia, já vão conhecer a pastagem, porém, alguns cuidados são necessários. E com um dia de vida, os pintinhos eles já vêm para o pasto, eles já têm contato com o meio ambiente, claro que tem que ter um ambiente controlado, né, com aquecimento, né, porque como eles não vão ter a mãe junto, eles precisam ter um aquecedor. Mas eles já vêm para o pasto, já têm contato direto com o chão, com o capim, desde os primeiros dias de vida. E aqui dentro eles vão desenvolvendo, vão crescendo, até chegar ao ponto de abate de machos e as fêmeas entram para a postura. A produção agroecológica ganha cada vez mais espaço nas propriedades rurais e os alimentos saudáveis enchem o prato na mesa dos brasileiros. Em diversos municípios capixabas, o Incapé incentiva a adoção de práticas sustentáveis e agroecológicas. Essa atuação contribui de maneira significativa para o desenvolvimento do setor. Esta unidade experimental de produção animal agroecológica no Incapé Linhares desenvolve trabalhos com galinhas caipiras. O principal objetivo é tornar a produção mais sustentável com baixo custo. Hoje a gente trabalha com milho e soja, né, a base das rações, e são alimentos muito caros, principalmente a soja. Então a gente tenta aqui dentro fazer pesquisas para desenvolver alimentos alternativos, como por exemplo, a gente usa muito, que aqui em Linhares a gente tem com facilidade, o feijão. A gente usa aquela bandinha de feijão quebrado, que a gente consegue com empacotadeira, né, compra muito barato, torra esse feijão e fornece na ração também como substituto de soja. Tem também a mandioca que a gente usa, a pulpa, usa o rami, bananeira, vários outros alimentos alternativos que a gente consegue substituir para poder reduzir o custo. A galinha ela se adapta muito bem a vários espaços. A gente tem hoje produtores que usam criar galinha no meio do cafezal e aí isso reduz cochonilha, reduz pragas, reduz a quantidade de adubo, porque a galinha quando ela está ali no meio ela já vai defecando e vai adubando a terra. Tanto é que ela é chamada de trator de galinha, né? Porque ela revolve a terra, aduba e já combate as pragas e doenças. Então, assim, qualquer tamanho de área a gente já consegue adaptar um galinheiro bacana. Com relação ao galinheiro móvel, ele é muito bacana também para essas plantações, para você poder botar numa leira de pimenta, numa leira de café, numa área de horta, né? Que aí você pode reaproveitar o resto da horta. E a gente trabalha com ele aqui e indica bastante. A gente pede, assim, que a pessoa sempre observe o mercado, né? A gente sabe que aqui em Linhares o mercado de ovo caipira ele tá muito bacana, está crescendo muito, o produtor está vendendo bem e a gente orienta buscar o Incapé. O Incapé está aí à disposição para poder ajudar, principalmente nesse processo inicial, né? A UEPA é uma unidade experimental e demonstrativa, onde são realizadas visitas técnicas, demonstração dos métodos e instalação por meio de oficinas. Adriana, por hoje é só. Bom final de semana para você, bom final de semana a todos. Até a próxima. Obrigada, Cláudio, para você também. Bom, o mês de fevereiro é de prevenção ao câncer infantil. A leucemia é o mais comum dos casos e os pais devem ficar alertas aos sintomas. A doença tem tratamento e, o mais importante, tem cura. A alegria do Bernardo contrasta com os dias de tratamento contra a leucemia. O menino recebeu o diagnóstico em 2016 e passou por mais de 2 anos de muita luta. Foram 2 anos e 8 meses de tratamento. Em nenhum momento nós perdemos a fé. Mas logo que no início a gente ficava assim, por que com a gente? O que nós fizemos de errado? Nós nunca fizemos mal a ninguém. Né? A gente pensa assim no primeiro momento, por que com a gente? Hoje, curado, ele faz planos para o futuro. Bernardo, o que você quer ser quando você crescer mais assim? Policial. Por quê? Porque meu sonho é prender pessoas. A Luciene conta emocionada a alegria de poder ver o filho saudável.
Começou a aulinha agora, né? Nossa, eu chorava, ver ele correndo. Ele chorou porque foram 3 anos, né? Grudado, 24 horas comigo, eu não desgrudava. Graças a Deus, meu filho está curado, isso é uma bênção. A gente chora pela cura. Mas também a gente chora pelos outros que estão lá, porque nós vivemos um momento muito intenso. E foram várias crianças junto fazendo tratamento. A gente vira uma família. E ainda assim, tem amiguinhos que estavam fazendo transplante no dia que a gente estava em Aparecida. Amiguinhos que estavam internados ainda. Então a gente fala assim, graças a Deus estamos aqui, mas Deus abençoe aquelas crianças também que têm o mesmo direito, né? O câncer infantil é a principal causa de mortes entre 1 e 19 anos. Mas se descoberto precocemente, as chances de cura chegam a 80%. Mas para isso é muito importante estar atento aos sintomas para ter um final feliz, como o do Bernardo. Aquela febre que vai nos preocupar é aquela febre que tem mais de 8 dias de duração, que não se descobre a causa. Junto com ela vem outras manifestações, por exemplo, aparecimento de manchas roxas pelo corpo sem relação com traumas, sangramento sem relação com trauma. Aquela palidez progressiva, né? Então a criança às vezes fica pálida e para de brincar, corre e para, cansa facilmente. Então, assim, isso vai se acentuando com o passar dos dias, né? As leucemias, elas são doenças agudas, né? Então, elas se manifestam em poucas semanas, né? Então, isso que eu estou falando acontece em pouco tempo, 2 semanas, 3 semanas, né? No máximo. O diagnóstico precoce facilita o tratamento. Diferente do câncer de adulto, que a gente consegue fazer prevenção, no câncer da criança não existe relação de fatores ambientais com o aparecimento do câncer na criança e no adolescente, e nem de hábitos de vida, né? Como é visto no câncer de adulto. Então, o que resta, né, para a gente é diagnosticar essas crianças o mais precocemente possível, né? Quando geralmente a doença ainda está naquela fase bem inicial, quando as chances de cura são maiores, né? E a possibilidade de cura maior e com tratamento menos agressivo, menos intensivo, com menos morbidade, com mais chances de cura. E foi essa combinação de prevenção e tratamento adequado que devolveu o sorriso ao Bernardo e renovou o amor da avó por ele. Hoje é só bênção, é paz, alegria, e passo essa força para todos. Não desistam, porque Deus, Ele não abandona a gente. A gente que às vezes abandona Ele, mas Ele não abandona a gente não. E nada é impossível aos olhos de Deus. Em Cachoeiro de Itapemirim, famílias carentes podem contar com a ajuda do Banco de Alimentos. E as inscrições estão abertas para cadastrar novos produtores. Quem tem os detalhes para a gente é o Samuel de Fraga. Boa tarde, Samuel. Oi, Adriana, boa tarde para você e para todos que assistem o Link Espírito Santo especial de sábado. E olha, o Banco de Alimentos tem ajudado muitas famílias e entidades em vulnerabilidade social e nutricional. E o prazo de habilitação dos produtores e entidades é até o dia 17 de março. Combater o desperdício. Esse é o principal objetivo do Banco de Alimentos que funciona no bairro Aeroporto, em Cachoeiro. É aquele alimentos que não vai para o mercado, que não está bom para venda, às vezes está pequeno, né? Às vezes está com defeito. O Banco de Alimentos é o equipamento público voltado para isso. A gente recolhe esse produto que às vezes vai ser jogado fora, a gente traz, faz uma triagem, faz uma seleção e ele é distribuído. Referência no estado, o banco é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. No estado, somente 2 municípios executam o programa, Cachoeiro e Santa Maria de Jetibá. Esse é o 4º ano de execução e está aberta a chamada para o ano de 2020. O objetivo da chamada é adquirir pelo menos 49 tipos de produtos, como polpa de fruta, iogurte, ovos, massa, leite, mel, entre vários outros, que serão distribuídos através do Banco de Alimentos para entidades cadastradas que assistem pessoas e famílias em vulnerabilidade social e nutricional. Dentro do Banco de Alimentos, a gente também lida com compras, né, governamentais. Hoje está aberto a chamada do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa do governo federal, visa dar acesso, né, às pessoas em vulnerabilidade alimentar, dar acesso a um alimento de qualidade, né, e
também promover o acesso do produtor, né, a essa compra, a essa venda, para garantir o produtor na roça. Mais de 600 toneladas de alimentos já foram comprados e distribuídos para entidades e famílias cadastradas. Os produtores e organizações rurais interessadas em participar têm que apresentar a documentação para habilitação até março. O produtor vai, procura, leva seus documentos pessoais e faz a proposta. Depois tem todo um requisito de pontuação, né? Se é produtor quilombola, se é produtor orgânico, né? Então tem todo um critério de pontuação que vai sair após dia 17 de março. Bom, e as informações sobre a documentação necessária estão no site da Prefeitura, que é cachoeiro.es.gov.br. Ou pelo telefone, operadora 28 3155 5301. E só para frisar, hein, o produtor tem até dia 16 de março para se inscrever. A Secretaria de Desenvolvimento Social funciona no pavilhão da Ilha da Luz de 8 da manhã às 5 da tarde. Vamos falar de esporte? Pois é, já estão abertas as inscrições para a 4ª Corrida da Mulher aqui em Cachoeira e é organizada pelas Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Desenvolvimento Social. O evento será realizado no dia 8 de março, como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. Exatamente no dia 8 de março, nós estaremos na Praça Jerônimo Monteiro, recebendo as mulheres que já fizeram a sua inscrição. Nós começamos essa corrida com 150 inscrições. Nós já estamos em 400 inscrições, então nós ampliamos bastante o número de mulheres participantes e contamos aí com a solidariedade também delas, né? Nós abrimos nesse ano a troca do kit por 1 litro de leite. Não é obrigatório, mas toda ajuda é muito bem-vinda e a Secretaria de Desenvolvimento Social estará então fazendo a distribuição desses leites para as entidades filantrópicas do nosso município e todos que já fizeram a sua inscrição podem receber seu kit. Na sexta-feira nós estaremos na praça para fazer a troca e a partir daí então no domingo às 7 horas da manhã a concentração, porque às 7h30 já vai ser alargada. O percurso é um percurso bonito, um percurso que a gente já está acostumado aqui na nossa cidade. Nós saímos da Praça Jerônimo Monteiro, vamos até a Ilha da Luz, retornamos pela Samuel Levi, passando pela Ponte Fernando de Abreu, conhecida como Ponte Municipal, e chegamos novamente então à Praça Jerônimo Monteiro. Além da corrida nós temos diversos núcleos de ginástica, academias que estão sendo implantadas, núcleos de dança específico para as mulheres, mas também temos alguns homens participando. São muitas atividades, pode procurar no site da Prefeitura, pode procurar no aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro, baixa no seu celular, lá tem todos os núcleos, quais os horários, onde se inscrever e como participar. O mais importante é saber que a atividade física, ela traz para a gente uma disposição maior, energia maior, vitalidade maior e todos nós, mulheres e homens, precisamos muito disso. Adriana, essas foram as informações aqui da região Sul. Olha, eu volto na segunda-feira com outras informações. Uma boa tarde para vocês e até semana que vem. Boa tarde, Samuel. Bom, a gente vai agora para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a quaresma e a expectativa dos pescadores para esse período. E ainda os detalhes da campanha da fraternidade deste ano. Nós estamos no período da quaresma e, por causa da tradição, muitos católicos deixam de comer carne vermelha. Com isso, aumenta o consumo de peixes. A Anne Comete visitou algumas peixarias para conferir como está o movimento e a procura pelos pescados. Na casa da Gilcilene é tradição. Ninguém come carne na quaresma e ela já veio garantir a compra da semana. Bom, eu acho que é o respeito, porque nós fomos criados assim. Aí não vai nessa tradição. Quem também garantiu o peixe dos próximos dias foi a Maria José. Ela não deixa de comer carne na quaresma, mas quer ter uma alimentação mais saudável depois do carnaval. Eu vim para comprar peixe, não só para quaresma, né? Porque nós comemos carne demais, muito churrasco, carnaval, é todo churrasco. Eu falei, não, vamos dar um tempo, vamos desintoxicar um pouquinho, vamos comprar e fazer o estoque para quaresma, né? Hoje ela garantiu a refeição das próximas 2 semanas. Comprou um peixe de mais de 14 quilos.
Vai dar para um mês, eu acho, né? Porque eu vou intercalar frango, peixe, carne e a gente vai levando ali. Por enquanto, o movimento aqui no pier da Enseada do Suá ainda está bastante tranquilo, mas a expectativa dos pescadores é de que nas próximas 2 semanas o movimento de compradores aqui aumente muito. Muita gente já vai se adiantar para comprar o peixe da Semana Santa. Vai ter bastante peixe também durante... O cara comprar até 3, 4 dias, 2 dias antes de começar a Semana Santa, vai encontrar peixe com facilidade. Para o presidente da colônia de pescadores, essa quaresma vai ser de fartura no mar e também nas peixarias. Os peixes que mais se vende mesmo é o cação. Cação, peixe que hoje em dia é a preferência do pessoal. É um peixe, além de ser muito gostoso, ele é um preço menor, entendeu? E depois tem o dourado, tem o papaterra, tem a cioba. Aí tem o badege, que quem tem um poder aquisitivo melhor que compra, que o badege é meio caro, entendeu? E assim vai, mas que vai faltar peixe, não vai não. Peixe tem todo ano, né? Peixe tem. E esse ano a Semana Santa vai ter fartura, com certeza, entendeu? De acordo com ele, muita gente mantém a tradição de comer mais peixe e menos carne na quaresma. O aumento da procura não significa que o peixe fica mais caro. O preço continua o mesmo preço, vai encontrar o mesmo preço, entendeu? Às vezes algum peixe que vai estar em falta, mas aí tem outros que você pode comprar que vai suprir isso, entendeu? Mas o preço não vai subir não, tenho certeza. E será lançada amanhã a campanha da Fraternidade 2020. Quem tem os detalhes pra gente é o Álvaro Guareschi. Boa tarde, Álvaro. Ei, Adriana, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Link Espírito Santo. A campanha da Fraternidade já acontece há 56 anos no Brasil e traz durante o período da quaresma temas de bastante relevância, temas que merecem ser discutidos pela sociedade. Estou aqui conversando com o padre Kelder Brandão, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a campanha desse ano. Padre, qual que é o tema, o que a campanha está discutindo esse ano? Boa tarde para todos vocês, telespectadores. A campanha da Fraternidade desse ano traz um tema bastante pertinente, que é uma síntese de tantos outros temas já debatidos ao longo desses mais de 50 anos de existência aqui no Brasil. O tema da campanha da Fraternidade é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. E o lema é: viu, sentiu compaixão e cuidou dele, inspirado na parábola do samaritano que cuida da vida que se encontra tombada à beira do caminho, né? Então, com esse tema, a igreja, ela traz para o centro da nossa reflexão, da sociedade, a importância e o respeito que nós devemos ter para com toda a vida, tanto a vida humana quanto a vida não humana, que se encontram ameaçadas. E no Espírito Santo, em especial, vão se lembrar das vítimas de violência doméstica, as mulheres, também os mortos durante a greve da PM. A campanha também quer propor um debate mais específico sobre esses casos? Nós vamos sair da catedral lançando um olhar, indo ao encontro e lançando o olhar sobre essas realidades, né? São realidades muito fortes aqui no Brasil e especialmente no Espírito Santo, que é um dos estados com maior índice de feminicídios do Brasil e há décadas, né, ele desponta no cenário nacional como um estado que mata seus filhos e filhas, né? Os filhos e filhas dos pobres aqui do Espírito Santo são cotidianamente violentados, são assassinados, né? Nós falamos até de uma política de extermínio da juventude negra, da juventude pobre, dos moradores das periferias, né, que além de sofrerem com a violência cotidiana, sofre com a criminalização por parte do poder público e do Estado. Nesse domingo é o lançamento oficial da campanha, estão sendo preparadas algumas ações, como é que vai funcionar? Nós vamos nos encontrar às 15 horas na Catedral, vamos abrir as portas da Catedral para sair ao encontro das periferias, né, indo às periferias como nos pede o Papa Francisco, tanto as periferias geográficas quanto as periferias existenciais, né? Um outro dado também muito importante que a campanha da Fraternidade traz é a questão dos suicídios e de automutilações, né? Muitos jovens e adolescentes vivendo esse drama. Então nós vamos
sair ao encontro dessas realidades, né, das periferias geográficas e existenciais. Faremos algumas paradas, né, e essas paradas elas trarão elementos vivos, né, e cênicos dessas realidades. Padre Kelder, então, esse domingo, lançamento, fica o convite para o telespectador, gostaria que o senhor chamasse as pessoas para poder participar. Eu espero que todos vocês aí, queridos telespectadores, venham participar desse grande mutirão, dessa grande reflexão coletiva que nós estamos fazendo em prol de uma vida melhor e digna para todo mundo. Espero vocês a partir das 15 horas na Catedral de Vitória. É isso, Adriana. Então, ficou o convite do Padre Kelder, participe do lançamento da campanha da Fraternidade 2020. Voltamos com você aí no estúdio. Boa tarde. Obrigada, Álvaro. Boa tarde. Bom, e nós mostramos ontem aqui no link que a Igreja Católica mudou parte dos rituais nas missas para prevenir aí o novo coronavírus. Em Colatina, os fiéis vão perceber essas mudanças nas celebrações deste final de semana. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa tarde, Altemar. Em todo o Brasil, o assunto não tem sido outro: coronavírus. O aumento de casos no país e a confirmação de um caso em São Paulo tem causado receio em várias pessoas. Empresas, repartições públicas e até escolas têm tomado medidas para evitar possíveis contágios. Agora foi a vez da Igreja Católica se pronunciar sobre algumas medidas e orientações aos seus fiéis. A preocupação com o aumento de casos suspeitos do coronavírus no Brasil chegou até a Igreja Católica. O bispo da Diocese de Colatina, Dom Vladimir, fez essa semana um comunicado para que os fiéis tomem medidas de precaução durante as celebrações. Segundo ele, essas medidas já devem começar nesse fim de semana. São medidas preventivas para que a gente evite a proliferação do coronavírus, tanto na igreja como nos ambientes da igreja. Então, o primeiro que nós colocamos é, na hora da celebração da Santa Missa, o abraço da paz. Nós vamos, então, tirar o abraço da paz, porque a contaminação ela vem pelo contato, pela mão, também pela saliva, enfim, o vírus ele se prolifera bastante. Uma maneira de a gente evitar. Também não rezar o Pai Nosso de mãos dadas, mas com o Pai Nosso com as mãos erguidas para o céu. Não receber a comunhão também na boca, porque às vezes o ministro toca, se contamina aí com um pouquinho de saliva ao contato, então na hora que dá a comunhão para outra pessoa pode transmitir. Também não distribuir a comunhão em duas espécies, aquela comunhão por intinção no corpo e no sangue de Cristo, porque às vezes a pessoa toca também no cálice ou toca no vinho consagrado no sangue. Também nas salas e templos climatizados, que a gente mantenha uma temperatura o mais próximo possível da temperatura ambiente, porque com o frio ele prolifera, com o calor ele morre. Então é importante uma temperatura bem paralela à temperatura ambiente de fora do templo e das salas de catequese também. E depois a climatização, onde não tem o ar-condicionado, com ventilador, que seja com as portas abertas, bem ventilado o ambiente, que isso auxilia também. E no momento da acolhida, ali na recepção, na entrada da igreja, evitar assim o aperto de mão. Não é para a gente se alarmar, é um vírus, aqui no Brasil ele vai chegar muito mais fraco, é um país que nós estamos no verão, tempo quente, e nós vamos superar. É a pequena colaboração que nós podemos fazer para evitarmos antes que a situação aconteça. E é provisório, é temporário. Assim que passar esse período, que a Organização Mundial de Saúde, também a Secretaria Estadual de Saúde, disser que está tudo bem, a gente retorna às nossas atividades normais. Esperamos contar com a compreensão de todos, né? Essas recomendações já começam imediatamente. Isso, já começam agora, nesse próximo final de semana, e a Secretaria também orienta, né? Fora dos ambientes
celebrativos, lavar sempre a mão, evitar ao tossir, né? Colocar sempre no braço escondido, no braço direito, para que não se prolifere, não tocar em corrimão metálicos, porque lá o vírus ele sobrevive muitas horas. Se tiver o vírus, são medidas preventivas, a gente toma essas medidas, mas não precisa ficar alarmado assim. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória. Obrigada, Altemar. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que uma empresa capixaba que produz gin ganhou uma premiação internacional. E tem ainda as dicas da agenda para você programar aí o seu final de semana. O time do São Mateus entra em campo daqui a pouco e quem tem as informações do jogo pra gente é a Nariane Lopes. Boa tarde pra você, Nariane. Olá, boa tarde, é isso mesmo, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, a bola vai rolar aqui no estádio do Sernambi. Vamos conversar com o treinador Vevé, que inclusive coleciona títulos e tem uma história com o time do São Mateus. Vevé, teve carnaval, mas não teve folga para o São Mateus, não é isso? Na realidade, nós aproveitamos esse período de carnaval para trabalhar, até para recuperar o tempo perdido lá atrás. Não tivemos pré-temporada, formatando a equipe dentro da competição. Aproveitamos esses dias de recesso dentro da competição, né? Para a gente trabalhar e tentar melhorar nosso poderio ofensivo, nosso poderio físico e enquadrar melhor a equipe. Eu penso que foi proveitoso. E o pensamento é que nesse sábado realmente a equipe possa se apresentar com mais força, né, mais enquadrada. Um jogo difícil, a Desportiva, um time também que vem à ascensão, conseguiu 3 vitórias seguidas e vem de um empate fora de casa. Então eu penso que vai ser um jogo interessante, jogo de 6 pontos. E o São Mateus dentro de casa, naturalmente, que a gente pensa fazer valer esse mando de campo. Mas tudo se decide mesmo na hora, aquela equipe que estiver melhor focada, que estiver com mais energia, e eu espero que o São Mateus esteja com isso tudo. Por enquanto, 3º lugar na competição, mas a expectativa para hoje é qual, Vevé? Nossa expectativa realmente é fazer um grande jogo, buscar uma vitória. Sabemos que não vai ser fácil, porque não tem nada fácil, ninguém espera facilidade de lado nenhum, mas a equipe, ao meu ver, vem evoluindo. A gente espera que o nosso ataque possa estar numa condição bem melhor, possa produzir mais. E um confronto realmente interessante, por valer, na realidade, 6 pontos, no meu ponto de vista. Mas vamos aguardar. O time do São Mateus passou por um período bem delicado de crise financeira, principalmente. Como é que está a situação hoje da Associação Atlética São Mateus, treinador? Na realidade, no quesito a questão financeira, eu não entro muito nesse detalhe, porque tem pessoas que estão tentando aí fazer o possível para colocar a coisa tudo em dia, pagamento dos jogadores estão tudo em dia, tudo tranquilo. E a gente sabe que a dificuldade foi grande. Eu não vou me furtar de dizer que só o São Mateus estar participando da competição, para mim já é a conquista de um título. E estar com a pontuação que se encontra nesse momento também é outra coisa que me deixa muitíssimo satisfeito, porque as dificuldades foram grandes e ainda temos dificuldade. Já visto que a gente precisa contratar aí um centroavante, precisamos contratar ainda mais um atacante, mas nós vamos ter que... Começamos e vamos terminar com aquilo que a gente tem aí. Mas é mais uma oportunidade, inclusive, para agradecer aí os torcedores, os patrocinadores, aqueles que colaboraram com o nosso processo, aqueles torcedores que não deixam aí de vir ao Sernambi para dar a sua contribuição e o seu incentivo à equipe. Então é oportunidade para a gente agradecer de uma forma geral a todas essas pessoas e esses patrocinadores que estão sempre aí de braços dados com o Pitbull. É isso aí, o Pitbull entra em campo daqui a pouquinho às 4 horas da tarde aqui no estádio do Sernambi. Eu volto com vocês aí no estúdio, uma boa tarde. Agora o Rodrigo Schroeder chega com as dicas da agenda para você programar aí o seu final de semana. É isso mesmo, mais uma agenda começando e eu trago para vocês as estreias do cinema. Are you okay? What happened to him? He cut his wrist. Em Um Homem Invisível,
Quando o ex-abusivo de Cecília tira a própria vida e deixa sua fortuna, ela suspeita que a morte dele tenha sido uma farsa. Como uma série de coincidências se torna letal, Cecília trabalha para provar que está sendo caçada por alguém que ninguém pode ver. Show yourself! There you are. Our phones have become essential. But what if an app could tell you how long before you die? 2 days? Em A Hora da Sua Morte, uma jovem baixa um aplicativo que promete prever o momento e a data da morte das pessoas. Quando o aplicativo indica que ela tem 3 dias de vida restantes, ela luta por sua sobrevivência enquanto enfrenta uma misteriosa criatura que a assombra. Yo, are you calling my name? You name it, I've done it. Yeah, I'd rather work on my own now, be my own boss. No Cine Jardins estreia Você Não Estava Aqui. Após a crise financeira de 2008, um homem decide adquirir uma van para trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profissão de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não traz a recompensa prometida e, aos poucos, os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros. Estão dizendo que fez coisas horríveis. Quem está dizendo isso? Ele nunca fez mal a ninguém pra estar em lista nenhuma. Você conhece ele. Já na Netflix estreia Trincheira Infinita. Com medo de retaliações, um espião da Guerra Civil Espanhola se esconde em uma casa durante 33 anos com a ajuda da mulher. Você não tá nem como homem, nem como pai, nem como marido, nem como nada. Eu tô sozinha. Você passou a vida inteira me passando medo. Eu não aguento mais. Sono. Preciso que junte informações. Em Queen Sono, uma espiã sul-africana entra em uma nefasta rede de negócios e política, enquanto tenta descobrir a verdade por trás da morte de sua mãe. Que tem coisas boas acontecendo com ela. E também estreia a 2ª temporada de Altered Carbon. Eu posso te destruir tão completamente que nada vai restar. É isso aí, com essas dicas eu volto no estúdio. Um gin capixaba acaba de ganhar um prêmio internacional. Concorrendo com 16 países e sendo o único da América do Sul, o destilado produzido em Vitória ganhou medalha de bronze. A Anne Comete foi conhecer a fábrica e ainda ensina algumas dicas de drink para você aí curtir o final de semana. Foi durante uma viagem à Europa que o Luiz Flávio se surpreendeu com o potencial da bebida. Em Londres, capital do Reino Unido, ele descobriu uma destilaria de gin em território urbano. Depois, viu que essa ideia era comum em vários países europeus. A minha primeira missão lá era descobrir como estava o mercado de gin lá. E eu descobri que o mercado, não só em Londres, como em Paris, que foram as cidades que eu mais fiquei, era uma coisa absurda. As pessoas não consumiam mais vodka. Então, assim, você via, hoje é uma coisa que há alguns anos, em free shop, prateleira só de gin. Tipo, diversos tipos de gin. Então, aquilo foi meio assustador para mim. Porque aqui no Espírito Santo, especificamente, quase não se consumia gin. Foi então que ele se juntou ao Ari, fundaram a primeira microdestilaria urbana de gin do Brasil, que fica dentro da cidade de Vitória. Esse conceito é o quê? Pequeno espaço, produtos diversificados em área urbana. Que é a área, por exemplo, que em Londres, se você for, você pode conhecer diversas destilarias. No Brasil você não consegue, você vai ter que ir para o interior. Por exemplo, hoje no Espírito Santo, tem-se uma destilaria no meio da cidade, no coração da cidade, como você viu. A gente está na Avenida Paulino Miller, a gente está totalmente centralizado. E o nosso fluxo fica muito bom, o nosso dia a dia fica agradável e a gente produz um gin com a característica urbana. De acordo com ele, o gin é uma bebida mais leve, o que tem conquistado o paladar do brasileiro neste verão. Como qualquer bebida, existem bons gins e gins ruins. Então, os bons gins, eles têm o diferencial, primeiro, pelo aroma, o sabor e, como eu falei há algum tempo, o residual dele no seu organismo ele é muito menor. Pelo gin ser uma bebida diurética. Então, ele expele parte do álcool na urina e aí você acaba que fica mais leve. Então, por exemplo, ele é indicado para mulheres com retenção de líquido. Porque ele tira o líquido indesejado do seu corpo. Então, primeiro, o diferencial do gin é esse.
a questão de ser diurético e hoje é tido como uma bebida entre as mais saudáveis que se põe, porque o drink não leva açúcar na sua grande maioria, principalmente o drink principal, que é o gin tônica. Hoje a fábrica produz 2 tipos de gin e já prepara mais 2 lançamentos para este ano. E a preocupação com a qualidade já trouxe até prêmios para o gin capixaba. Nós já conseguimos uma medalha de bronze num concurso lá na Califórnia, que foi o único gin da América do Sul ranqueado nesse prêmio lá nos Estados Unidos. Então acho que isso é só um reflexo dessa preocupação que a Drycast tem com a qualidade do produto final que o cliente recebe quando tem uma garrafa dessa em casa. E nós viemos até esse restaurante aqui na Praia do Canto, em Vitória, para mostrar algumas opções de bebidas com gin para você fazer na sua casa mesmo e curtir o verão. A primeira opção é esse drink bonito, feito com uma fruta que não é muito comum em bebidas. Esse primeiro coquetel é um coquetel mais elaborado, né? Servido aqui no restaurante. Coquetel que vai jambo, control, suco de limão, xarope simples de açúcar e gin dry cat. É um drink mais highball, que é um drink em copo longo servido com alguma coisa gasificada. No caso eu coloquei tônica, né? Então ele exige um pouco mais de técnica para ser elaborado. O segundo é a gin tônica clássica, que todo mundo já conhece, mas essa aí tem um toque especial. E esse segundo gin aí já é o clássico, né? Esse aqui já é o gin tônica clássico, né? Aqui eu também tentei simplificar um pouco, coloquei uma rodela de laranja Bahia, suco, uma rodela de limão e alecrim. O grande detalhe é que eu passei alecrim sobre a borda, então isso vai reforçar a questão aromática do coquetel e também na hora de você experimentar vai vir um pouco também do sabor do alecrim. E para quem quer fazer a bebida em casa sem complicação, tem uma receita muito simples. Aqui nesse coquetel eu estou utilizando o sumo. O que seria o sumo? O sumo é quando você tira só o suco da fruta. Você vai levar ao liquidificador, vai macerar sem adicional de água, vai bater, ele próprio vai gerar esse líquido e depois você só peneirar para deixar ele mais simples. Segundo passo é a preparação do xarope simples, que é o xarope de açúcar. É fácil de preparar, é 1 kg de açúcar, 1 litro de água, 1 para 1, você pode usar 250 para 250, ferveu, desligou, né? Você vai poder adocicar seu coquetel e ele vai ficar do começo ao fim com a mesma doçura. Uma ótima dica para curtir o gin e o verão. Todas as suas opções as pessoas vão gostar muito, tanto vindo aqui no restaurante como fazendo em casa. Saúde! E o Link Espírito Santo desse sábado fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e um excelente final de semana. Record News, informação para você crescer.